Vocês estão vivos. O pessoal já tá entrando. Olá, Alex Shirley, que legal. Diara, que legal. Vocês estão me ouvindo aí? Deem um joinha. Estão ouvindo? A Marisa também? Não. Vocês estão ouvindo a musiquinha que está tocando no fundo aí, um John Lennon para nós? Vocês estão ouvindo? Curtam aí, botem, confirmem lá. Isso aí. Oi! Quem é que deu um oi ali? Ander. Ok. Bom, vamos começando. É um prazer muito grande estar com vocês novamente, falando de um tópico tão legal. Pode deixar a musiquinha aqui mais um pouco, né, para nós. E eu quero que vocês digam aí, vocês são felizes? Quem é que é feliz aí? Bota um joinha, vamos ver. Ninguém? Tem gente feliz aí. Ok. Bom, por que nós estamos entrando hoje com essa música, não é? Essa música do John Lennon, ela fala, ele está ali, não é? Falando que ele está observando uma roda girando, né? Está indo. E ao mesmo tempo em que ele faz esse observar, que ele tem essa observação, ele é criticado. Os amigos acham que ele está louco, que ele deveria mudar de posição, fazer algo diferente, não é? Afinal, o que vão pensar dele ali olhando, não é? A roda girando, girando e girando. Bom, aí eu me pergunto, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Será que ele está bem? Será que ele está feliz? Aí lá, pela metade da música, ele coloca que tá tudo bem com ele. Está ok que ele cansou de fazer aquele movimento da ciranda. Quer dizer, tá correndo para todo lado ali, girando. Ele está preferindo aquele movimento mais simultâneo. E nós, quantas vezes nós, na nossa sociedade atual, entramos nesse frenesi, não é? A gente entra nessa correria porque a gente se acostumou a uma situação e a gente tem medo de ser autêntico. Se para ele faz bem olhar essa roda girando, se ali ele reflete acerca da vida dele, se ali ele é um momento que ele tem bem-estar, o bem-estar, ele é subjetivo, ele é individual, ele é algo que pertence a ele, é da individualidade dele. Que direito eu tenho de julgá-lo e dizer que ele faça algo diferente? Faz sentido isso para vocês? Mas se eu perguntasse para vocês, o que é a felicidade? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem. O que é felicidade? Aqui a minha DJ, dá para botar aquela outra musiquinha aí? As meninas têm que correr aqui agora para adivinhar que eu ia pedir a musiquinha agora, né, gente? Mas vocês sabem, né? As coisas acontecem ao vivo, né? Então, o que é a felicidade para vocês? Pensando. O Mr. Jorge, esse é o Jorge. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é...
estar contigo todo dia. Felicidade é viver na tua companhia. Felicidade é estar com você todo dia. Essa é uma definição de felicidade. Nossa, né? Nesses tempos de pandemia, não é? Estar com alguém, estar em isolamento com alguém. Será que isso é felicidade? Quando as nossas relações estão bem, tudo bem, não é? Mas e quando o nosso relacionamento não está bem? Como é que isso fica? Mas para ele, para o Mr. George, o seu Jorge, a felicidade é estar com alguém, alguém que ele quer muito bem, alguém que ele nutre sentimentos positivos. Agora, claro que vocês estão colocando conceitos ou estão pensando em ideias diferentes, definições diferentes acerca do que é a felicidade. Desde a antiguidade, o tema da felicidade já foi tema de filósofos, não é? Tales de Mileto, um corpo são e forte era sinônimo de felicidade. Já para Sócrates, o pensar era a felicidade. Para o discípulo dele lá, o Platão, ele introduziu o conceito de alma e uma alma virtuosa e justa. Isso era ser feliz. São Tomás de Aquino diz que ser feliz é continuar querendo o que a gente já tem. E Aristóteles entra com um conceito de eudaimonia, que nós, quando nascemos, temos os daimons, que seriam, na realidade, nossas forças, nossas virtudes, e que o exercício dessas forças e dessas virtudes ao máximo é que nos dariam a felicidade. Então, falei e não defini o que é a felicidade. Já Frederic Lenoir, não é, um filósofo contemporâneo, diz que nós temos 3 tipos de experiência de felicidade. Uma delas é o prazer. E aí as pessoas se enganam, né? Porque elas acham que para ser feliz eu tenho que ter prazer 24 horas por dia. O prazer, ele é volátil, ou seja, eu tenho momentos de extremo prazer, alguns que saem de mim mesmo, eu promovo esse prazer, não necessariamente eu tenho que buscar fora. Por exemplo, eu estou com um calor imenso, eu vou ligar o ar-condicionado, aquilo ali vai me dar um prazer imenso. Eu busquei um recurso, mas eu fui até ali e liguei. Prazer não necessariamente é felicidade. Agora, o Frederick também fala que nós temos uma segunda experiência de felicidade, um segundo tipo, que é a alegria. Não é? O carnaval e vai... A alegria, ela é menos volátil, ela dura um pouquinho mais que o prazer. E ela, muitas vezes, ela também é externa, porque o prazer eu busco algo para completar. Também não é uma coisa permanente. Agora, eu pergunto para vocês, dá um joinha aí, quem é que quer ter um estado de felicidade por uma vida toda? Um estado de felicidade pleno. Dá um joinha aí. Ninguém? Alguns? Agora, eu pergunto e comento. Frederick fala que existem 3 experiências de felicidade. E a terceira que ele coloca, não é? É justamente a definição, ou a ideia de que felicidade não é algo que vem de fora, é algo que está lá dentro da gente. E a felicidade, ela é, olhem o que eu disse, quem é que gostaria de estar nesse estado de felicidade, nesse estado de bem-estar permanentemente? Se é um estado, será que eu posso dizer que ele é permanente? Não é? Então, se é um estado, existe a quebra desse momento, não é? A vida real, a vida como ela tem momentos de adversidade, de emoções negativas também. E não é por isso que eu vou deixar
de ser feliz. Então, a felicidade plena, a felicidade eterna, será que ela existe? A felicidade, ela é transitória. Nós temos que trabalhar para nós vivermos o maior número possível de momentos nos quais a gente se sinta extremamente feliz. Faz sentido isso para vocês? Agora, falando ali, quando eu coloquei, quem é que quer ter esse estado de felicidade, esse estado de bem-estar, não é? Por uma vida toda. Quem é que gostaria? Eu trouxe um outro termo, bem-estar. Só um comentário que eu esqueci de falar no início, né? A idade avançada faz disso, né? Mas eu tô muito feliz hoje. Eu digo, perguntas que vocês tenham, vocês podem fazer que no final a gente vai responder, certo, gente? Perdão pela falha técnica. Então, voltando, não é? O bem-estar, lá no iniciozinho, eu disse que o bem-estar é individual. Ou seja, ele pertence ao indivíduo. Ele é moldado, esse bem-estar, por questões culturais. O sentido de bem-estar num país e no outro, ele muda. A questão econômica das pessoas, o background que as pessoas têm, também vai alterar esse conceito, essa ideia de bem-estar. A pessoa que tem um nível cultural diferente, ela também tem alteração nesse conceito. Eu não esqueço um dia, eu não disse nada diferente, que a gente ouve isso aí o tempo todo, mas um dia eu tava, sei lá por que razão, eu estava meio que assim, digamos, com uma pá virada, como a minha mãe sempre diz, né? E eu estava meio que chateada com uma situação, e eu olhei pra minha mãe, isso faz tempo, e eu disse assim pra ela, como eu queria ser burra, não ter noção das coisas e não enxergar um pouco à frente, porque o enxergar um pouco à frente me deixa triste. Porque às vezes as pessoas que têm para nós uma espécie de cegueira social, emocional, dá a impressão de que elas lidam melhor com algumas coisas. Existem outros fatores por trás disso. Mas eu cheguei a expressar isso aí. E aí até tinha uma música, eu estava escolhendo uma música para trazer para nós aqui, quando eu deparei com o seu Jorge, o Mr. George, mas tem uma música, eu não lembro se felicidade é possível na favela ou é possível ser feliz na favela. E por que não seria? Às vezes também numa das nossas lives, eu creio que há 15 dias atrás, um pouquinho mais, eu mencionei um termo, o paradoxo da escolha, não é? Nós temos à nossa disponibilidade um número gigante de informações, de produtos para escolher, de cursos para fazerem. Aliás, nem todos tão lindos e maravilhosos quanto o Challenge. Agora, existe uma escolha muito grande. Aliás, já que eu mencionei o Challenge, algumas pessoas me perguntam por que falar de felicidade, esse tipo de abordagem, se vocês são de uma escola de inglês. O inglês, para nós, ele é o caminho, ele é rota para chegar num propósito maior. Então, ao invés de nós ficarmos falando de coisas mais vazias, vamos falar de coisas tão presentes na nossa sociedade e principalmente o momento no qual nós todos estamos inseridos. Fechando o parêntese. Então, às vezes, a pessoa abre o seu armário, tem inúmeras roupas, mas ela está infeliz porque aquele dia ela não achou nenhuma que satisfizesse o desejo daquele dia e ela ficou infeliz. Às vezes, o ter menos, eu não estou pregando ter menos ou ter mais, estou apenas fazendo um comentário, tecendo um comentário. Às vezes, as pessoas se satisfazem e se consideram felizes com menos, não é? E às vezes, aliás, muito frequentemente,
A gente vê pais, inclusive eu já passei por momentos que eu me questionei e agi de maneira errada também, que querem satisfazer todas as necessidades dos filhos ou as necessidades que eles pais acham, ou todos os desejos, não é? Todos os desejos, todas as necessidades dos seus filhos, não querem que eles passem trabalho. E eu me pergunto até que ponto isso é válido, porque se todo mundo está tendo tanta coisa, tanta possibilidade de escolha, por que nós temos um aumento tão grande de depressão, de suicídio, que eu tenho mencionado? E não é devido à pandemia agora, isso vem antes. É possível ser feliz na favela? Sim. Agora, será que na casa linda que eu moro, num bairro lindo, será que eu estou sendo feliz? Então, o que faz com que eu seja feliz? O que faz com que eu tenha esse aclamado bem-estar? Uma nação que não respeita, não vou falar de política aqui, vou apenas mencionar um aspecto. Não vou falar de política partidária, mas algumas questões políticas, elas estão associadas a objetivos, a perspectivas de vida, etc. Um país cuja população não tem perspectiva, os jovens não têm perspectiva, que não cuida dos seus recursos naturais, etc. Será que as pessoas podem ser felizes? Quando o país é considerado rico pelo seu PIB, mas para ter aquele PIB, né, o Produto Interno Bruto lá, ele explora pessoas, ele explora recursos naturais. Será que nós podemos considerar esse um país evoluído? Bom, na Nova Zelândia e em outros países, tem um movimento agora e estão trabalhando junto às Nações Unidas para um país, o nível de desenvolvimento de um país chegar à conclusão que não pode ser medido apenas entre, levando em consideração o PIB, mas um novo índice, o FIB, que seria felicidade interna bruta. Porque a quem interessa uma riqueza quando uma grande parte não tem perspectiva de vida? Agora, também, o que adianta toda uma riqueza natural, etc, etc, se as pessoas não têm trabalho, também não têm indústrias, etc. Então, como tudo na vida da gente, é o equilíbrio entre as relações. Então, a definição de bem-estar de uma pessoa que está lá na África pode ser diferente, com certeza de uma pessoa que está aqui no Brasil. Agora, para nós irmos ao encontro dessa tão aclamada felicidade, nós passamos por 2, 3 aspectos muito importantes. Um deles é sentido e o outro deles é propósito. A filosofia trabalha com o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Então são conjunturas, são hipóteses levantadas, são teorias desenvolvidas, mas sem a comprovação científica. A psicologia já entra num viés científico. Não basta eu desenvolver uma teoria. Se eu falo que é possível ser feliz mesmo tendo adversidade, existem escalas para medir. É ciência. A felicidade hoje, ela é ciência. A psicologia, a psicanálise foi mudando ao longo dos anos para sem considerar uma área melhor do que a outra, são complementares, não é? A psicanálise, toda a questão vem ali do inconsciente, né? Para a psicologia comportamental, tudo é programação, é treinamento, mas entra a psicologia humanista, e daí lá nós temos Maslow, nós temos Viktor Frankl, que são figuras extremamente importantes nesse sentido. Ela trata
do indivíduo e da capacidade que o indivíduo tem de desenvolver as suas potencialidades. A psicologia positiva, ela é um dos campos da psicologia humanista. Então, enquanto a filosofia trata do sentido da vida, nós, em termos de psicologia, em torno da nossa vida cotidiana, nós falamos do sentido na vida. E algumas pessoas acham que sentido e propósito é a mesma coisa. Vocês acham que propósito e sentido é a mesma coisa? Quando nós falamos sentido, nós estamos falando de algo mais relacionado a experiências vividas pelo indivíduo, não é? Ele vivenciou algo, ele experienciou algo e ele traduziu essa experiência, ele significou essa experiência de uma forma e essa forma fez com que ele dê uma significância, uma importância diferente e a partir daí ele tem uma história. Então o sentido na realidade é a narrativa do self. É a narrativa da nossa vida. É a história que nós contamos para os outros e para nós. Agora, quando eu falo de sentido, eu falo de presente, eu falo de passado. Né? Porque eu continuo contando a história e como na última vez a gente falou, quando abordamos levemente as forças de caráter, não é? Que muitas pessoas se tornam prisioneiras do seu passado. Não conseguem sair desse caminho, presente e passado. Agora, quando nós falamos em felicidade, quando nós falamos de bem-estar, nós temos que trabalhar bem com essa questão do sentido, nós temos que ressignificar essas experiências que nós tivemos na nossa vida e nós temos que descobrir o nosso propósito. Martin Seligman, um dos pais da psicologia moderna, ele diz que os 2 dias mais importantes na vida de qualquer homem, de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano, não é? É o dia do nascimento e o dia que ele descobre o seu propósito de vida. Porque o propósito é aquela motivação central que eu, como indivíduo, tenho para num dia de chuva, num dia cansado, ou um dia que as coisas deram erradas anteriormente, etc., para eu levantar da cama e sair e fazer algo. Então, o sentido, ele é presente e passado. O propósito é presente e futuro. Então, independente do passado que eu tive, eu posso construir um futuro diferente daquele passado, com uma ressignificação, com terapias. A psicologia, inclusive, não é? Quando está em processo terapêutico, ela não vai consertar uma partezinha quebrada. Ela vai tentar fazer com que cada um traga o que de melhor tem em si. Ou seja, que tire aquela venda que por vezes a gente está e descubra o potencial que a gente tem dentro da gente. Ou seja, uma vida sem propósito é extremamente difícil de ser vivida e a pessoa que não tem um propósito, ela dificilmente vai se sentir plena. Tem pessoas que dizem, né? Eu procuro a tal da felicidade, mas eu não me encontro, né? Eu já troquei de casa, eu já troquei de carro, já troquei de casa dentro do mesmo bairro para ver se era o tipo de casa que me deixava oprimida. Já briguei com todos os meus amigos, já estou num outro grupo, inclusive mudei a cor do meu cabelo, o formato do meu corpo, do meu rosto, mudei tudo e eu não encontro essa tal felicidade. Porque a felicidade é um construto, ela não está fora, ela está dentro. Então, quanto mais eu penso na felicidade ou na autorrealização, mais eu me afasto.
porque eu tenho que ter uma autopercepção. É a mesma coisa que eu aqui. E hoje a sociedade, ela está matando as pessoas. As redes sociais, nós estamos aqui usando tecnologia, mas, por exemplo, né? Se as mulheres hoje, elas não tiverem o corpo lindo, a pele linda, o cabelo lindo, tudo lindo, se a família não for aquela de comercial de margarina, não é? Que tem aquela casa de mais de um andar que a gente desce de manhã e inexplicavelmente o café da manhã já tá todo servido lá, bonitinho na mesa, com aqueles sucos, aquela mesa linda, aquele dia de sol, sempre com aqueles filhos, aquele cachorro de raça cara. Se não é aquilo ali, eu não sou feliz. E aí a gente se sente, às vezes, a última das criaturas quando a gente vê aquelas postagens por aqueles lugares paradisíacos, sempre aquela pele bronzeada, sempre aquelas joias maravilhosas, aquele cabelo sempre perfeito das pessoas, aqueles músculos bem torneados, aquele corpo bem torneado, as taças, não de cristal Sica, mas de cristal pra valer, não é? Com aqueles espumantes caros, não com a cidra, não é? Tá? Se eu não tiver esse padrão, eu sou infeliz. E eu pergunto, essas pessoas que têm a necessidade dessa exposição, desse tipo de coisa, elas são felizes? Esse é o propósito delas? Se for, parabéns! Agora, esse é o meu propósito? Eu tenho que ser infeliz ou eu tenho que me forçar a minha filha, que tem uma constituição mais baixinha ou mais cheinha de corpo, a ser que nem a fulana, porque ela tem corpo de modelo? É a mesma coisa que eu aqui, né, com o meu 1,5 m, aqui me comparar a Gisele Bündchen, não é? E eu vou ser infeliz pelo resto da minha vida porque eu tenho 1,5 m. Eu vou ter que buscar coisas que me tragam esse bem-estar. Então, o bem-estar, o propósito de cada um, eles têm práticas. Tem aquelas pessoas que têm uma prática do seu propósito mais contemplativa, mais paz e amor. Elas observam, elas vão para a natureza, observam mesmo dentro de casa, enfim, se sentam, meditam, escrevem diários, têm práticas, não é, de agradecimento. Então elas têm um propósito de vida ali e elas contemplam. Agora, nós temos pessoas cuja prática, vamos dizer assim, ela é mais prática, elas vão e ativam, elas tentam alinhar os seus propósitos com as atividades do dia a dia. Então elas vivem. Qual é a prática melhor? Vai depender dos propósitos ou do propósito de cada um. Agora, a impressão que nós temos é que uma vida sem propósito é uma vida sem norte. O propósito de cada um de nós, ele está associado a essa questão de bem-estar. A felicidade, ela passa por essa sensação de bem-estar. Agora, para isso, eu tenho alguns elementos básicos, algumas dimensões. A primeira delas, autoaceitação. Se eu não me aceito, se eu não estou de bem comigo, como é que eu vou ser feliz, mesmo que por alguns momentos? Eu tenho que me aceitar, eu não tenho que me adulterar, vamos dizer assim, para que as pessoas me aceitem. Eu tenho que me aceitar. Se eu não me aceito, quem é que vai me aceitar? Então, eu tenho que ter orgulho de quem eu sou. Eu tenho que ser feliz por ser como eu sou, tendo a personalidade que eu tenho.
Uma outra dimensão desse bem-estar é ter o controle sobre o ambiente no qual nós estamos inseridos. Se eu não consigo controlar nada, se eu não consigo fazer nada, se eu não consigo produzir, porque, aliás, trabalho é fator de felicidade, de reconhecimento pessoal, social, eu ia dizer o networking, mas é relacionamento positivo, não é? É dividir, é trazer empatia, levar empatia para as outras pessoas. Então, se eu não consigo fazer nada, eu não tenho domínio de nada, eu não vou conseguir ter bem-estar também. Se eu passo a minha vida estagnada, eu não cresço, eu não tenho desenvolvimento pessoal, também é um fator de não ter bem-estar. Como no outro dia eu falei, Maslow diz, né, que nós temos, o homem, o indivíduo tem que ser o que ele pode ser, porque o ser humano, o indivíduo, ele tem necessidade de desenvolvimento e de expansão, ele tem que se desenvolver e ele tem que crescer, e o que a gente mais vê e mais ouve é pessoa querendo cortar essas, digamos assim, essas características tuas, etc., por inseguranças, por máscaras que vestem aquela questão toda, e fazendo, como eu digo, eu tinha uma tristeza muito grande quando eu lembro daquele filme A Inteligência Artificial, que todos saem da máquina com a mesma carinha. Às vezes eu vou num salão e eu observo, todos saem com a mesma sobrancelha, todos com a mesma mecha no cabelo, dependendo da moda, todo mundo com a unha, então vamos dizer tie-dye hoje, todo mundo igual. E onde é que está a nossa individualidade? Se eu quiser fazer, ótimo, mas se eu quiser fazer, então eu tenho que me auto-aceitar, eu tenho que aceitar a mim mesma, eu tenho que ter domínio e eu tenho que me desenvolver. Outra dimensão do bem-estar, eu tenho que ter relações positivas, eu tenho que estar com pessoas que queiram crescer, que me aceitem como eu sou, que entendam que eu sou falível, que entendam que eu também ajo de maneira inadequada de vez em quando, que me acolham. E o inverso também é verdadeiro. Nós também temos uma dimensão extremamente importante, que é a autonomia. E hoje, dependendo da faixa etária, nós temos um desvio da definição ou de um conceito, seja lá, de autonomia, muito grande. Porque, na realidade, autonomia... Ah, não, autonomia é liberdade. Será que é liberdade? Será que nós temos liberdade? A autonomia, nós podemos dizer que é a nossa capacidade de resistir à pressão social, à pressão midiática, para continuarmos fiéis aos valores que nos norteiam, às nossas características, à nossa identidade. Então, se eu quiser aparecer ali na rede social com a carinha assim, é eu que estou aparecendo, é eu que estou me assumindo como eu sou, né? Mas não por pressão de outrem. E a sexta dimensão, ela é justamente o propósito. É o propósito. Então, a felicidade, ela é um conjunto de bem-estar. Eu usando as minhas habilidades, as minhas forças de caráter, até nós estamos pensando em fazer um webinar com as forças de caráter, porque a gente falou no outro dia, mas é um assunto bastante complexo e longo para a gente falar em 35 minutos. E a gente está com vontade de fazer, então, um evento para desenvolver, então, realmente o assunto. Porque eu trabalhando as minhas virtudes, conhecendo as minhas forças de assinatura, utilizando as minhas 5 forças de assinatura. Eu disse que elas podem estar lá no 7º, 8º lugar, porque às vezes elas se movem, mas elas voltam lá para cima, enfim.
criando essa autonomia, me aceitando, me desenvolvendo, tendo relações positivas, dominando o meio, eu estou mais perto desse estado de felicidade, não é? Então, gente, a felicidade, ela está dentro de nós. A felicidade, ela é ciência. Por exemplo, se eu cantar com vocês aqui, se eu perguntar o que é felicidade, aí eu vou convidar vocês a fazerem uma coisa assim, parece meio louquinha, né? Mas quem já me conhece sabe que eu sou meio assim. Eu vou começar a cantar um pedacinho de uma música e eu queria que onde vocês estão, que vocês cantassem comigo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Esqueci a letra. Como é que é? Esqueci a letra, como é que é? Eu fico com a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Errei a letra, não tem problema. Mas eu fico com a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver sem vergonha, sem o medo de ser feliz. Então, o meu erro fez com que alguns, por exemplo, rissem. Cantar e fazer isso aqui, alguns devem ter dito, é louca. Mas devem ter rido. E nesse processo de rir, vocês estão liberando ocitocina, o hormônio do amor. Então, a responsabilidade que nós temos em relação ao nosso meio. Porque um sorriso muda uma situação. Mas tem pessoas que trazem em si aquela intenção bem explícita, por vezes, de mostrar que eu não estou bem. Já aconteceu de vocês estarem super bem e por uma razão ou por outra, na frente de algumas pessoas ou em alguns contextos, vocês terem vergonha de mostrarem que estão felizes? Eu estar cantando, dizendo que hoje eu estou muito feliz, num momento de tanta pandemia, de tanta tristeza, etc., eu vou ter vergonha? Por quê? Porque eu vou ter vergonha de ser quem eu sou? Por que que eu tenho que ser... Eu, por exemplo, estou sempre me rebolando, né? Sempre mexendo. Porque, claro, eu tenho que me educar socialmente, né? Eu tenho que ter inteligência social. Aliás, sem inteligência social não há felicidade, porque a inteligência social, ela está ligada à empatia, ela está ligada àquela resiliência, que são bases para o nosso bem-estar, apesar dele ser subjetivo. Porque para ser feliz, eu tenho que gerar um ambiente de bem-estar, mesmo que ele seja subjetivo. Eu tenho que ter relações positivas e eu tenho que ter um meio no qual eu possa nutrir e desenvolver as minhas capacidades, as minhas forças. Mas um contexto que te obriga a trabalhar, a focar no negativo toda a vida, como a gente diz, notícia boa não vende. Então, a felicidade, a psicologia positiva, ela é ciência, mas ela é um movimento, né? Porque a felicidade é determinação também. Nós temos cientificamente provado que 50% tem uma equação 50-40-10. 50% é genético. Então, vem com aquilo. Algumas doenças emocionais, etc. Assim como tem lá um câncer que veio na família, etc., vem, as coisas vêm, algumas coisas são herdadas, outras não, enfim, mas nós temos características genéticas. 10% é o que nós fazemos intencionalmente. A alimentação, porque uma alimentação adequada, não é? A alimentação adequada, ela vai nos gerar bem-estar físico, emocional, o sono extremamente importante, o momento de desligar. Então, são responsáveis pelos 10%.
E os 40% vem muito ao encontro daquilo que Viktor Frankl fala, da última das liberdades do ser humano, que é diante de um evento, nós temos duas alternativas, ou mudar o evento ou ressignificá-lo, quando a gente não pode mudar. Então, a felicidade também é uma decisão. Não sei se atingimos o nosso objetivo hoje, algumas pinceladas, e muito interessante, eu tive o prazer de ter aula com Daniel Goleman, o pai da inteligência socioemocional, e ele disse, né, que tudo que se aprende na faculdade é importantíssimo, mas não é suficiente para o sucesso. Então, será que existe uma teoria para o sucesso? Ou sucesso é felicidade? O que é o sucesso? O sucesso é ter um carro novo? O sucesso é mostrar tudo isso para os outros? Ou isso é sinal de um vazio existencial? Então, convido vocês a uma reflexão e foi um prazer estar com vocês até aqui, não é? Nós temos alguma pergunta, meninas? A Diara Tavares comentou lá no inicinho que felicidade plena, ao ver dela, não existe, mas sim momentos felizes. Perfeito, Diara, minha linda, a nossa coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária, não é? Diara, é isso aí, a felicidade plena é a gente ter a consciência desses momentos de felicidade. Porque tem uma música, se não me engano, é da Ava Max hoje, que ela diz assim, it's okay not to be okay. Tá bem, não tá bem. Porque a gente não tem que aparecer bem o tempo todo. E tudo bem, tá? Ter um momento de frustração, de adversidade, nós temos que ensinar aos nossos filhos. Eles têm que levar um não. Não é vir no colégio, como eu já tive na escola, mães que dizem assim, ai, não faz nenhuma competição porque meu filho não sabe perder. Mas o que é isso? Que armas nós estamos dando para essa criança se desenvolver como ser humano? Então, perfeito, Diara. É um patchwork, é uma colcha de retalhos, com harmonia, com momentos de extrema alegria, de prazer. É essa colcha de retalhos, né? Nota 10 pra ti, menina. Mais algum? A Cici Leitão disse que muitas vezes a ignorância é um santo remédio. Cici, a ignorância é um santo remédio. Agora, será que o nosso conhecimento também não pode ser uma cura? Porque às vezes a gente usa muito o remédio e às vezes ele tem lá um efeito paliativo ou até um placebo, né? Então, não que não seja necessário, eu tomo lá minhas coisinhas, tá? Nesse sentido. Mas eu acho que nós temos que objetivar, então, a cura ou uma situação melhor de vida. E o conhecimento, a nossa educação, a nossa autorregulação, o nosso autoconhecimento, a nossa autorrealização nos aproximam mais dessa forma mais concreta de verificar, de vivenciar a felicidade. A Karina Malon disse que felicidade é ter a consciência tranquila e realização em diferentes setores da nossa vida. Que fantástico, Karina. Karina Malon. Karina, que legal ter a consciência tranquila e em diversos estágios. Nós estamos indo aí para um ideal. Nem sempre esse ideal é possível, mas quando nós conseguimos ser felizes na nossa vida enquanto relação par, na nossa vida profissional, na nossa vida comunitária e deitar
como eu digo, né? Nós aqui na escola, esse ano não tá fácil para nós, não está fácil para ninguém, mas que coisa legal a gente poder deitar com a consciência em paz e dizer assim, nós estamos fazendo o que nós podemos fazer e nós não estamos usando essa situação para prejudicar ninguém ou levar vantagens, né? Então, isso é sensacional, é deitar com a consciência em paz, não é? Isso também é autoconhecimento, é saber aquilo que me faz bem, quais são os valores que me norteiam, né? Parabéns! Christian Vargas disse, sonhe e sonhe alto. Escutei isso de você, Chica, há 9 anos atrás. Christian, sonha e sonha alto. Agora, cuidado para o sonho não se tornar só uma fantasia, né? Porque, na realidade, o propósito, Christian, ele está muito alinhado aos nossos sonhos, não é? Aquele nosso legado. Eu me perguntaram esses dias, qual é o teu propósito? Eu digo, pá, eu tenho tanta coisa, mas eu poderia dizer que tudo se resume em fazer isso que eu estou fazendo aqui. É através do pouquinho que eu sei, tentar transformar, fazer, se eu não tenho a capacidade de transformar, pelo menos levar algumas pessoas a um questionamento e dizer assim, ó, eu botei um grãozinho de areia aqui para que essa sociedade, ela se torne mais fraterna, mais justa e que nós, saindo desse momento de pandemia, saiamos mais completos, porque a oportunidade, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento, de toda a adversidade, é um momento de um aprendizado riquíssimo. Então, esse é o meu propósito, é o sonho de viver num mundo melhor, né? E é um sonho de ter uma escola que a gente trabalhe, e agora a gente está focando muito nas crianças, para as crianças poderem crescer com bases mais sólidas, porque elas estão perdendo, entre aspas, um ano da vida delas em relacionamento. Muita gente preocupada vai perder o ano escolar, isso é o de menos. E olha que eu sou educadora, elas estão perdendo muito mais do que isso. Nós temos que nos preocupar com outras coisas, não é? E é para isso que a gente está trabalhando, para minimizar esse sofrimento emocional que muitos têm. Né? Então esse é o nosso propósito, isso é tão legal. Mais alguma? Eu acho que temos para mais um. Mais duas. Mais duas, tá. Rafael Nunes disse, a sociedade atual confunde felicidade com bens materiais. Ah, Rafael, a minha mãe, que tá lá numa cadeirinha de roda já há um tempo, né? A mãe de sempre, o pessoal acha que felicidade é o ter e não o ser. E a gente ali, como a questão da autonomia, né? Que é dita, que é a capacidade de resistência que a gente tem para o dizer não, né? Eu, por exemplo, agora, eu sempre gostei de roupa. Quem me conhece sabe disso. Meu Deus, desde dezembro eu não compro. Claro que eu tô com saudade de umas comprinhas. Mas eu digo, olha aqui, ó, eu resisti um ano porque eu tô trancada dentro de casa, agora que eu tô começando a sair um pouquinho. Então, quantas coisas materiais, às vezes a gente se sacrifica horas de convívio com aqueles que a gente tanto ama, não é? Para estar mostrando, né? Ostentando e não leva nada, né? Ou leva muito pouco, leva aquele prazer momentâneo, aquela alegriazinha ali de vez em quando, mas não constrói aquela coisa mais estável, aquela coisa interna chamada felicidade, né? A última, então? No finalzinho ele acrescentou, gratidão por ter sido seu aluno. Ai, gratidão por poder aprender e crescer com vocês. Crescer um pouquinho no inglês e na vida, né? Porque de tamanho aqui 1,5 m meu só tá crescendo pros lados agora, né? Não cresço mais, né? Mas então vamos estudar, né? Porque é uma das coisas que a gente pode fazer para esse propósito. Eu estou debruçada aí estudando neurociências e coisas do tipo. Por quê? Porque se eu quero causar um pouquinho de impacto na vida de alguém, eu tenho que ver as ferramentas que eu vou ter que usar para isso aí. Né? Temos mais uma?
Matheus, da Inglaterra. Oh, Matheus from England, how are you doing, man? Miss you a lot. So proud of having you with us. Kisses, are you okay, buddy? E a Bárbara botou assim. Barbara from France, how are you, Barbara? I want to know the news, okay? You know what I'm talking about. Thank you, dear. Nenhuma pergunta, só queria compartilhar a minha alegria com vocês hoje. É uma menina. Ah, então eu soube a pergunta. É uma menina. A família Challenge vai crescer, vai crescer. Com certeza, Bárbara. Ela vai ter uma mãe maravilhosa e uma mãe consciente de que a felicidade da menininha, que eu sabia que seria uma menininha, não é? Não estará nessas questões, como falaram, do bem material, a busca eterna pela beleza, pelo bem material, porque isso é para suprir muitas vezes o vazio existencial. Parabéns pra ti, parabéns pro Laurent, ok? Ah, que notícia linda pra terminar, meu Deus. Então, gente, foi muito, muito legal estar com vocês. Então, viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, vamos lá, vamos aprender a ser felizes. Tchau, tchau!